Isaías 55, versículo 1 diz assim: Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam, sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amém, você pode se assentar. Esse texto, ele nos traz algumas compreensões a respeito da vida cristã. Nós precisamos enfatizar, nós precisamos reforçar, nós precisamos insistir, precisamos falar, como diz o apóstolo Paulo, falar a tempo e a fora de tempo, instar, insistir, porque com o decorrer do tempo, com o passar dos anos, com o avanço da civilização, da tecnologia e das culturas, vai se perdendo a essência do verdadeiro cristianismo. Lá nos tempos primitivos de Atos dos Apóstolos, havia uma igreja. E em 1500, houve ali a Reforma e outras igrejas. No meu tempo, de criança e de adolescente, tinha 15, 20 denominações, as igrejas denominacionais, né? Hoje em dia, existe igreja para todo gosto, para todo tipo. Por falta de igreja é que as pessoas não vão ser salvas, né? Porque tem igreja, e muita igreja. Igrejas denominacionais, igrejas não denominacionais, comunidades e tantas coisas. E neste avanço, neste evoluir das coisas, muitas vezes nós vamos perdendo a essência do verdadeiro cristianismo. E nós precisamos olhar para a essência do Evangelho. Nós precisamos olhar para a essência da palavra. Nós precisamos olhar para a essência do ensinamento bíblico para a nossa vida. As pessoas hoje, infelizmente, muitos dos cristãos seguiam pelos modismos, seguiam pelos grandes eventos, seguem aqueles que têm mais popularidade nas redes sociais. Existem crentes que não se alimentam da palavra, mas se alimentam das redes sociais. De versículos, assim como no meu tempo, não tinha rede social, mas tinha caixinha de promessa. E as pessoas se alimentavam das caixinhas de promessa, né? Mas o Evangelho, a essência do Evangelho, nós encontramos na palavra do Senhor. E este versículo, primeiro, nos traz algum entendimento profundo a respeito da vida cristã. Quando eu falo de vida cristã, eu falo assim, mas estamos olhando para o Antigo Testamento, o andar com Deus é andar com Deus. Assim como Abraão andou com Deus antes da aliança, assim como Moisés e os demais andaram depois da aliança, assim como Cristo andou também debaixo da antiga aliança, assim como os apóstolos caminharam debaixo da nova aliança, é caminhar com Deus. O contato com Deus, o convívio com Deus, a essência daquele que serve ao Senhor se mantém. E nós vamos aprender isto aqui nesta noite, juntos iremos aprender. O texto começa dizendo: todos vocês que têm sede. O texto está apontando para a natureza caída do homem. Adão e Eva não tinham sede de Deus. Não tinham sede do que é perfeito, não tinham sede de um contato profundo e íntimo com Deus, porque isso era a realidade deles. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha, o próprio Deus descia no jardim e conversava face a face. Agora, quando o texto está dizendo, olha vocês que têm sede, está falando de todos os que vieram depois da queda de Adão.
Porque o pecado de Adão nos separou de Deus. E esta separação de Deus nos traz uma sede que é impossível de saciar naturalmente. Todos vocês que têm sede. Então nós precisamos entender que a natureza caída do homem gera esta sede, esta busca incessante. E as pessoas buscam daqui para lá, de cá para lá, saciar a sede. Mas esta sede não se sacia naturalmente. Eu vou dar alguns exemplos para você entender. Quando nós olhamos para a história bíblica, nós encontramos um personagem, um profeta, chamado Eliseu, e ele tinha um servo que era Geazi. E todo mundo conhece a história de Naamã, o leproso, que foi até Eliseu e foi curado da sua lepra e quis dar uma oferta, Eliseu não quis. Mas o moço, ficou de olho na prata, ficou de olho nas vestes. E quando Eliseu entrou na casa, ele falou, bom, agora Eliseu não está vendo. Saiu correndo atrás de Naamã. O moço, o servo de Eliseu, caminhava com Eliseu. Via o que Deus falava através de Eliseu. Via o que Deus fazia através de Eliseu. Tinha até mesmo as visões, muitas vezes, que Eliseu tinha. Ele tinha acabado de ver um homem leproso mergulhar 7 vezes num rio e sair curado da sua lepra, coisa milagrosa. No entanto, a alma daquele moço ainda tinha sede. E ele achou que as riquezas deste mundo iriam saciar a sua sede. E ele sai correndo atrás de Naamã e diz, Naamã, o meu senhor se arrependeu lá, né? Porque tem um povo que chegou lá, ele vai precisar de um dinheiro. Então Naamã deu prata, deu roupas, e ele voltou. Quando ele chega, né, quem sabe assobiando com a mão para trás, tentando disfarçar, né? E ele diz, o que você aprontou, rapaz? Não aprontei nada. Você acha que eu não fui com você em espírito? Você acha que não te acompanhei e não vi o que você fez? Agora a lepra que estava sobre aquele homem virá sobre você. E a Bíblia diz, imediatamente aquele moço se tornou leproso. Nós encontramos também uma história, uma parábola que Jesus contou do filho pródigo. Um jovem rico, pai rico, que ele decide pegar a sua riqueza e sair caminhando. E a GL perguntou para mim essa semana, o que é pródigo? Eu falei, pródigo é aquele que gasta o que tem de maneira inconsequente. Que gasta o seu dinheiro, que gasta o seu recurso, sem se atinar, sem prestar atenção, sem qualquer convicção, ou sem qualquer rumo, sem qualquer alvo, simplesmente vai gastando. Eu preciso abrir um parênteses aqui, que é muito importante. O filho pródigo, ele não sai da sua casa, porque ele queria dinheiro. Ele não sai da sua casa, porque ele queria riqueza, ele já era rico. Lá na frente ele vai dar o testemunho dizendo, eu estou aqui, nem a comida do pouco eu não consigo comer, e o funcionário mais simples do meu pai tem pão à vontade. Então o filho pródigo não sai de casa por causa da riqueza, ele sai por causa do controle pessoal. O filho pródigo não queria ninguém mandando nele. O filho pródigo não queria que o pai determinasse a hora de acordar, a hora de dormir, a hora de trabalhar, a hora de comer, a hora de se alimentar, a hora de descansar. Ele não queria o pai dando ordem para ele, dizendo a hora, como ele deveria gastar o dinheiro. Por isso que eu abri esse parênteses aqui, porque existem muitos crentes pródigos dentro da igreja. Quando eu falo da igreja, não falo da nossa denominação, falo da igreja do Senhor Jesus. Existem muitos crentes pródigos dentro da igreja, que não querem estar sujeito a nenhuma regra. Eu sirvo ao Senhor, mas eu sirvo do meu jeito, o pastor não manda em mim, não sigo regra de igreja, nenhuma liderança vai mandar sobre mim, eu sou autônomo, eu mando em mim. São crentes pródigos,
Crentes pródigos que acham que têm controle, que acham que têm domínio, que acham que sabem como conduzir a vida e depois lá na frente quebra a cara como filho pródigo e tem que voltar murchinho para casa dizendo: Pai, pequei contra ti e contra o Senhor. Fechando parênteses. O filho pródigo saiu porque ele achou que dominando a sua própria vida, ele iria preencher, iria matar a sua sede. O Geazi achou que o dinheiro, que a riqueza, saciaria a sua sede. O filho pródigo achou que o domínio próprio, que a própria condução, não domínio próprio que a Bíblia diz, né? Mas o querer se mandar, o querer se conduzir sem que tenha uma tutela sobre ele, uma tutela humana ou uma tutela espiritual. Mas eu vejo também, quando Jesus se assenta no poço, lá em Samaria, esperando aquela mulher chegar. E aquela mulher chega, e Jesus começa a conversar e narra. Jesus conta a história da mulher para ela mesma, dizendo: eu sei quem você é. Você já está no 6º marido. Aquela mulher achava que os prazeres da vida, que os prazeres da carne, que aquilo que o mundo pode oferecer, iria saciar a sua sede. Por isso ela teve o 1º marido, o 2º marido, o 3º, agora estava no 6º. E quando Jesus diz assim: se você soubesse a água que eu tenho para te oferecer, você jamais teria sede. E ela prontamente diz: eu quero desta água. Porque a vida daquela mulher, a trajetória, tudo que ela havia aproveitado da vida, não havia saciado a sua sede. Nada sacia a sede. O ter ou não ter, o fazer ou não fazer. As riquezas, tem gente que... Nós não somos contra a riqueza, mas tem gente que coloca a expectativa dizendo: quando eu comprar a casa dos meus sonhos, daí sim vai comprar e vai ver que a vida vai continuar a mesma coisa. Quando eu comprar o carro do meu sonho, vai comprar e vai descobrir que a vida continua a mesma coisa. Se eu pudesse aproveitar os prazeres da vida, os prazeres da carne, a concupiscência dos olhos e tantas coisas, vai descobrir que não mata a sede. É por isso que Deus está fazendo um convite dizendo: todos vocês que têm sede, venham. Este vir aqui é um convite irresistível de Deus. Ele está dizendo: todos vocês que têm sede, venham, venham. E a voz do Senhor está ecoando. Está ecoando na minha vida, na sua vida, um chamado de Deus nesta noite para que nós nos acheguemos mais a Ele. Este venham é um convite. Eu lembro o Evangelho de João capítulo 10. Jesus está falando com o povo e dizendo: olha, eu tenho muitas ovelhas deste aprisco, mas eu tenho outras ovelhas do outro aprisco que eu tenho que buscar ainda. Abro novamente um parênteses aqui. Nós não somos o Israel de Deus, nós somos a igreja. Jesus estava falando de 2 apriscos: o povo de Israel e o povo gentil, que é a igreja. Jesus estava dizendo: eu tenho algumas ovelhas que são de Israel, e tenho algumas ovelhas que são dos gentios, e eu preciso juntar estas ovelhas do mesmo aprisco. Fechando parênteses. Então Jesus estava dizendo: eu tenho muitas ovelhas deste aprisco e daquele aprisco. As ovelhas que não ouvem a minha voz não são minhas ovelhas, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Aleluia! Este é o chamado de Deus: venham!
E se nesta noite você está aqui e você está ouvindo o chamado de Deus dizendo venha, é porque você é um escolhido de Deus, você é uma ovelha escolhida e Ele quer te colocar no aprisco dEle. E a boa notícia é, Ele diz assim: aquele que o Pai me dá, eu jamais perderei, e aquele que o Pai colocar na minha mão, ninguém vai roubar. Oh, aleluia, aquilo que o Pai me dá, eu não perco para ninguém. Nós temos a segurança, a certeza da salvação, quando ouvimos e atendemos o convite de Deus. Então Deus está dizendo: todos vocês que têm sede, venham às águas. Que águas são estas? Águas da purificação. Alguém que não é puro ainda, alguém que está ainda com suas vestes espirituais sujas, manchadas pelo pecado, pela vida de depravação, estas águas limpam, essas águas justificam, essas águas regeneram. E eu preciso abrir, hoje é o culto dos parênteses, né? Deixa eu abrir mais um parênteses aqui. Esses dias eu fui com o pastor Rubinho numa igreja, e eu voltei apavorado. Porque no começo do culto, a pessoa que estava dirigindo disse assim: hoje nós estamos aqui para ser justificados por Deus. Eu falei: eu já estou. Irmãos, justificação é uma vez só. Foi justificado, está justificado. Não é que todo culto você vem aqui e vai ser justificado. Aceitou Cristo como Senhor Salvador, entregou a sua vida ao Senhor, deixou que Ele seja o seu Senhor, você é selado com o Espírito Santo e você é imediatamente justificado. Você recebe um selo dizendo: isso aqui é meu. Então estas águas, elas convidam aquele que ainda não encontrou a Cristo. Estas águas limpam. Agora nós que já encontramos Cristo, esta água também é a água da santificação. Porque nós já fomos salvos, mas nós precisamos santificar a nossa vida. Porque a Bíblia diz: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. No céu não tem jeitinho brasileiro, no céu não entra por cota, no céu não entra se é PCD, aqui agora tem tudo isso aí, tem cota disso, tem cota de PCD, no céu não tem nada disso, no céu é santo, entra, não é santo, não entra, e ponto final. Aqui a gente dá o jeitinho brasileiro, a gente conversa com um, conversa com outro, a gente consegue arrastar, protelar alguma coisa, mas com Deus não existe negociação. Com Deus a coisa é séria. Por isso nós não podemos brincar com a nossa salvação. Por isso nós não podemos brincar com esta chance maravilhosa que Deus está nos dando de termos o nosso nome escrito no livro da vida e levarmos a nossa vida cristã de qualquer maneira. Precisamos santificar. O que é santificar? É se afastar de tudo o que te afasta de Deus. Para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra coisa. Mas tudo que nos afasta de Deus é pecado. Tudo que rouba o lugar de Deus é pecado. Tudo que nos faz entristecer o Espírito de Deus é pecado. Por isso nós precisamos uma vida de santificação. Estas águas que Deus está convidando, a água que limpa, a água que regenera, a água que justifica, a água que santifica, também é esta água maravilhosa que nos conduz diretamente ao lugar que Deus tem preparado para cada um de nós. Todos vocês que têm sede, venham a estas águas. E vocês que não têm dinheiro, venham e comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço. O que a palavra do Senhor está nos ensinando? Que a nossa salvação, primeiramente falando de salvação, que a nossa salvação não depende da nossa performance.
A palavra do Senhor diz que a salvação não é por obras para que ninguém se glorie. Permita-me usar o exemplo aqui do pastor Bertasso. Esses dias ele deu testemunho aqui da vida que ele levava, bebia, fumava. Eu, ao contrário, eu nasci no lar evangélico, cresci no lar evangélico, cresci dentro da igreja, então eu seria melhor do que o pastor. Eu teria uma salvação melhor, eu teria uma salvação VIP. Se fosse pela performance humana, ou se fosse pela beleza, eu estava lascado, ia estar lá com a salvação, né? Ou se fosse a salvação pela riqueza, ou se fosse a salvação pela conta bancária. A salvação não depende da performance humana. A Bíblia diz que isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Isto é maravilhoso. Venham e compre sem dinheiro. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A Bíblia diz que nada do que nós pudermos fazer nos colocará numa posição de salvação, mas Deus está fazendo um convite. Não importa se você tem ou não tem condição, não importa se você acha que pode ou acha que não pode, o convite está sendo enviado. Venha sem dinheiro e compre. É um convite para nos aproximarmos de Deus. Não pelas nossas obras. Porque Ele está falando que nós não temos condição. Ele está descrevendo a minha e a sua vida aqui. Está dizendo, olha você, Hudson, olha você, Jorge, olha você, José Lucas, que não tem dinheiro, venham vocês aí e comprem, comam, sim, venham, comprem, sem dinheiro. Por isso nós temos que ser gratos a Deus. Existem pessoas que estão lutando, correndo atrás da salvação. E Paulo já dizia a respeito disto. Lá em Romanos 9, Paulo diz assim, sobre a salvação, ele diz assim, que a salvação não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. Tem gente querendo a salvação. Eu sempre conto uma história triste que eu vivenciei. Uma pessoa que vinha e sentava ali nos últimos bancos, cresceu na igreja, mas trilhou o caminho errado. E ele vinha todo culto, pastor Bertazzo, e chorava. E vinha aqui na frente, vinha nos apelos, e a gente sabe quando a pessoa está querendo enganar. A gente sabe quando a pessoa está de arte. A gente discerne. Mas aquela pessoa tinha um coração sincero, ela queria. Ela vinha e chorava. Vinha no culto e falava, pastor, eu vou mudar de vida. Mas durante a semana tinha recaída. Recaía nas drogas. No próximo culto estava aqui chorando. Depois recaía nas drogas. Vinha novamente para a igreja. Tentava. E morreu nesta vida, longe dos caminhos do Senhor. Tem pessoas que estão correndo atrás da salvação. Paulo está dizendo, não depende de quem quer, não depende de quem corre. Tem pessoas que estão se esforçando, tem pessoas que estão doando, pastor Rubinho, milhões e milhões e milhões para assistência social, para matar a fome, para ajudar estas ONGs, achando que o dinheiro vai comprar a sua salvação. Estão correndo atrás da sua salvação. Agora eu e você estamos assentados aqui, uma igreja pequena, por enquanto, simples,
entre poucos irmãos, mas o nosso nome está escrito no livro da vida, porque nós ouvimos o clamor, nós ouvimos o chamado, nós ouvimos o grito de Deus dizendo: venham. Eu sei que vocês não têm condição, eu sei que pela própria natureza vocês jamais se achegariam a mim, mas vocês estão ouvindo a minha voz, vocês são do meu aprisco. Venham, comprem, comam, bebam, sem dinheiro, porque Cristo pagou todo o preço na cruz do Calvário. Aleluia. Todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam sim. Venham, comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. São duas coisas importantes. Por que Deus cita duas coisas que nós temos aqui? Por que Deus está falando: olha, venham, compram vinho e leite? Porque vinho simboliza a alegria da salvação, a alegria da libertação. O vinho significa o remédio que nos curou das nossas feridas e das nossas chagas. Eu lembro da história do bom samaritano, e eu lembrei de um fato. Fui visitar a minha saudosa avó Anise, já perto dos 100 anos de idade. E ela falou bem baixinho para mim, já deitada no leito. Eu me ajoelhei do lado da cama para ela orar por mim. Ela colocou a mão nas minhas costas, já quase sem força, e disse assim: você já pregou sobre o bom samaritano? Falei: não, vó, acho que eu nunca preguei sobre o bom samaritano. Então Deus vai te dar uma mensagem sobre o bom samaritano. Falei: amém, vó. Já preguei uma vez e preciso pregar mais vezes sobre o bom samaritano. Mas o bom samaritano, ele derrama azeite sobre as feridas daquele homem que estava semi-morto, jogado à beira do caminho. Aquele vinho para sarar, para purificar as feridas. Então o vinho, ele serve tanto como algo para nos alegrar, como algo para sarar as nossas feridas. Nós que éramos tristes porque estávamos presos ao pecado. Nós que éramos tristes porque estávamos presos às obras da carne. Nós que éramos tristes porque estávamos presos no império das trevas. Agora Cristo estendeu as suas mãos e nos resgatou, oh aleluia, nos colocou no seu reino, aleluia, no reino da luz, no reino dos céus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Agora nós temos alegria. O pastor Rubinho falou há pouco aqui ainda, dizendo: nós enfrentamos lutas e dificuldades, mas assim mesmo temos condição de dizer: louvado seja o meu Deus, Ele é maravilhoso, Ele é bendito, oh, Ele é santo, Ele é fiel, Ele é justo. O mundo não entende a nossa alegria. Às vezes nós estamos enfrentando lutas, dificuldades, aflições, às vezes enfermidades, perseguições, afrontas. Como é que continua alegre? Porque nós nos achegamos àquele que tem vinho. Aquele que tem um vinho, não um vinho qualquer, mas o vinho que aquele povo tomou lá no casamento que Jesus deu uma passada por lá. O melhor vinho que existe, o vinho celestial, o vinho da alegria. E nós que estávamos feridos no mundo, feridos pelo pecado, feridos pelas obras do diabo, e quando nós fomos trazidos para o reino da luz, oh aleluia, o vinho estava à nossa disposição, sem preço, sem dinheiro, só usá-lo em nossa vida, aleluia. Venham e compram vinho e leite. O vinho é a alegria. O vinho é como um bálsamo que sara as feridas. Feridas da alma, feridas do físico. Ainda hoje, no grupo de pastores que nós temos aqui da cidade, um deles deu um testemunho maravilhoso. Ele estava ali e falou assim: eu estou aqui
passando rapidamente para contar um testemunho. Foi descoberto um câncer muito agressivo, já em estágio avançado. E deram de 6 a 8 meses de vida para ele. E a igreja se colocou em oração, oraram, intercederam para aquele irmão, e hoje ele estava testemunhando que foram repetir os exames e nada encontraram. O câncer desapareceu. Aquele mal desapareceu. E aquele que tinha 6 meses de vida agora está alegre e feliz, porque o vinho que sara o físico verteu sobre aquele irmão. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E o que é leite? Leite é o sustento. O crente não tem desculpa dizendo, eu estou fraco, a carne é fraca. Se está fraco, se a carne é fraca, se não consegue caminhar direito, é que não está se alimentando com o leite dos céus. Pastor, mas que preço que eu tenho que pagar para esse leite? Nenhum. Venham e compram sem preço e sem dinheiro. Está à disposição. Novamente eu lembro aqui da visão, da revelação, não sei se arrebatamento que o pastor Rubinho teve. Que um anjo o levou num celeiro, e aquele celeiro não tinha portas, estava aberto, com muitos tesouros, com muitas bênçãos. E o pastor Rubinho disse, por que está tudo aberto aqui, não tem uma tranca, não tem uma porta aqui, para proteger estas bênçãos, para proteger essas riquezas? Não, esse aqui é o celeiro dos céus, quem quiser entra e pega o que quiser, pega à vontade, pega cura, libertação, transformação, pega bênçãos que quiser, o quanto quiser, a hora que quiser. É isto que a palavra do Senhor está nos ensinando. Deus está dizendo, venham, venham. E muitas vezes nós estamos como o Geazi, achando que as coisas deste mundo que irão nos satisfazer. Muitas vezes estamos como o filho pródigo, achando que o comandar a nossa vida irá nos satisfazer. Ou às vezes estamos como a samaritana, achando que os prazeres da carne, que a prostituição, que a lascívia, que a imoralidade e que tantas outras coisas irão satisfazer. Mas Deus está bradando nesta noite dizendo, se vocês quiserem, tem sustento, tem alegria, tem cura, tem libertação, tem bênçãos para a sua vida. Venham, porque é de graça. O leite é sustento. Sustento para o físico e sustento para a alma. Muito mais do que isso, sustento para o espírito. Nós precisamos estar forte nestas 3 áreas. E você deve orar por isto. Você deve orar por isso. Tem gente que fala, não, eu vou levando a vida. Seja o que Deus quiser, você tem que orar por isso. Você tem que orar pela sua saúde. Você tem que orar pela sua alma. E você tem que orar pelo seu espírito. Porque não adianta estar bem na alma, não adianta estar bem espiritual e estar mal fisicamente. Eu peguei essa gripe que o pastor Rubinho pegou, que o presbítero Jorge pegou, que o Mateus pegou. Uma gripe, irmãos, tontura, ânsia, acabou. O pastor Rubinho está de arrasto hoje ali, né? Eu fiquei uma semana que só ficava escorado, encostado, uma gripe. E eu orando, Senhor, eu não posso ficar desse jeito, eu tenho muitos compromissos na igreja, eu preciso de saúde, Senhor, vem, por amor do teu nome, sara-me, Senhor, sustenta-me com o leite celestial. Você tem que orar pela sua saúde, não só agora, mas eu não sei daqui para frente. Quantos anos você vai viver? Você tem que orar. Senhor, eu quero saúde até o meu último dia de vida. É o leite que sustenta o seu físico. Te dá força. Outra coisa que você precisa orar é pela sua psique. Que são suas emoções, a sua alma, né? Suas emoções, suas vontades, seus desejos. Não adianta estar bem fisicamente, estar entrando em depressão, síndrome do pânico, são coisas terríveis. Só quem passou por isso sabe, crise de ansiedade, só quem teve sabe quão terrível é. Mas Deus está dizendo, venham,
Sem dinheiro, venham, que tem leite para sustentar a alma, para equilibrar tudo dentro de você. E a psique, irmãos, é tão forte. Muitas vezes o cristão, ele despreza a psique. Mas existem muitas doenças que são doenças psicossomáticas. O médico vira do avesso, faz tomografia, faz radiografia, faz ultrassonografia, sabe lá mais o quê, e não acha nada, e a pessoa está lá doente, sofrendo. É porque a alma está doente, está refletindo no corpo. Eu vou te dizer algo que eu presenciei por 3 vezes, aqui em Campo Largo. Uma mulher, ela tinha tanto desejo de ser mãe e não podia. E ela teve 3 gravidez psicológicas. 3. E eu acompanhei as vezes que foi orado por esta mulher. A barriga crescia. O corpo da mulher ficava exatamente como se tivesse uma criança sendo gerada no seu útero. E muitas vezes a gente não dá a devida importância ao que o desacordo aqui dentro pode gerar. Mas Deus está bradando, dizendo: venham, aqui tem solução, aqui tem sustento, aqui tem restauração. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E a vida espiritual é a mesma coisa. Você não enfraquece na vida espiritual por dizer: olha, eu não tenho condição de me manter forte espiritualmente. Mas Deus está dizendo: venha, não precisa da sua performance. Não precisa, não importa o que você fez até o dia de hoje, daqui para frente eu te sustento, eu trago o vinho da alegria, eu saro suas feridas, eu sustento o seu espírito, a sua vida espiritual. Você vai permanecer firme na minha presença. Eu não estou em pé aqui porque eu sou melhor do que os outros. Eu não permaneci até o dia de hoje na presença do Senhor porque eu sou mais forte do que ninguém. É porque entendi que existe leite e vinho sem preço e sem dinheiro. Quando chega a tribulação, quando chega a adversidade, quando chega a crise, quando chega o mal-estar, quando chega a enfermidade, quando chega o desespero, quando chega a ansiedade, a voz está ecoando: venha meu filho, venha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Oh, aleluia. Está triste, existe o vinho da alegria. Está doente, existe o vinho que sara. Oh, aleluia. Está fraco, tem o leite que sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham do mesmo jeito. Comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A sua vida pode ser mudada hoje radicalmente. A sua história pessoal pode ser mudada hoje radicalmente. A sua vida familiar pode ser mudada hoje radicalmente. O seu casamento pode ser mudado hoje radicalmente. A sua vida financeira pode ser mudada radicalmente no dia de hoje. A sua vida espiritual, ministerial, pode ser mudada radicalmente se você ouvir a voz de Deus. Deus não afasta ninguém. Deus não expulsa ninguém da sua presença. Aqueles que são dele, ele traz para perto. O exemplo de Deus está no pai do filho pródigo, de braços abertos, à beira da estrada esperando. Este meu filho estava perdido e foi achado. Este meu filho estava morto e foi ressuscitado. Oh, Deus nos quer trazer para perto dele. Assim como aqueles que são pais aqui nesta noite sabem que a alegria é puxar o filho para perto, que a alegria é ter o filho bem perto, abraçado. Se é uma criança pequena, ter no colo, segurar bem apertado. A alegria de um pai é ter os seus filhos por perto. O nosso Pai Celestial está chamando nesta noite a mim e a você: venha para mais perto, venha para mais perto, tenha mais intimidade, venha descobrir coisas maravilhosas que eu tenho para a sua vida, venha ter uma vida melhor.
melhor, venha ter um sustento melhor, venha ter a alegria que você não teve até hoje, venha sarar estas feridas que sangram até o dia de hoje, venha, eu vou te sustentar. Oh, aleluia, aleluia. Eu gosto muito do finalzinho do Salmo 32:8, que Deus diz assim: vocês vão caminhar e eu vou ensinar vocês o caminho que devem andar. Eu vou aconselhar vocês e vou manter vocês aqui nas minhas vistas. É como pai, eu tenho um filho pequeno. A gente vai no mercado, vai numa loja, quase que eu falei, fiz propaganda da loja grande ali no centro, que tem bastante corredor, né? O que o pai faz? Está comprando, mas não tira o olho do filho, para ver se não perde o filho, se o filho não vai se distrair, se não vai para longe. Então está sempre olhando, está sempre atento, dizendo: vem aqui, vem para perto, não vai longe, aí é perigoso, não pega isso, não mexe aquilo. O nosso Deus é assim, Ele quer nos manter debaixo dos seus olhos, debaixo das suas vistas, para nos guardar e nos proteger. Nesta noite Ele está dizendo: venha. Vamos ficar em pé.